Bom dia, gente. Sexta-feira. Tá aí, ó. Sexta-feira, dia 16 de fevereiro, 8h37. E. Nossa, acho que foi 8h37 que eu gravei ontem também, né? Se pá, foi. Que coisa. Então é o seguinte, né? A gente vai começar de novo pelo dólar, como sempre, tá? E no diário. Bom, eu marquei essas regiões aqui, tá? Talvez pensando numa alta para o dólar. Porque nos 60 minutos a gente já tem o favor de todas as médias para cima. E se eu afastar um pouquinho, a gente vai ver que tem uma região aqui, ó, que tem sido relevante para o preço. Tá? Algumas vezes ela foi perdida, tá? Apesar que essa primeira aqui não conta, né? Porque ela não existia. Mas essa aqui ela foi perdida, mas a velocidade e a força, né? Isso é o que a gente chama de reação. Tá? Essa parte aqui é o que a gente chama de reação no mercado. Isso aí deixa bem claro para mim que realmente essa linha de tendência de alta aí, ou linha de retorno, nesse caso para cima, né? Porque toda vez que ela chega aqui o preço retorna para cima, pode ser bem relevante. Tá? Não sei o que está fazendo essa fibo perdida aqui no meio. Não lembro de ter feito ela. Mas tudo bem. Deletar. Não precisa de fibo aqui onde eu estou olhando, não. Acho que posso ter apertado alguma coisa errada aqui. Mas enfim. Então, a propósito, né, olha nos 5 minutos como fica interessante. Tá? A gente tem alguns pontos aqui, que, né, sem contar lá atrás tal, mas que fica claro que é uma boa região. Inclusive, quem apoia isso é aqui, ó, é essa média de 200 aqui, lá dos 60 minutos. Que lembra, né, eu deixo ela plotada aqui simplesmente para ficar fácil para a gente olhar aqui. Né? Gosto de ver a ideia do dólar subindo, né? Até porque se a gente for para baixo, eu vou ter que vencer a barreira do 200 aqui, que pode ser relevante e segurar o preço. E além disso, também tem uma outra barreira aqui, que dependendo da condição, eu poderia usar isso daqui como uma região, tá, para realização de alvo. Ou de realização de lucro, né? Seria meu alvo aqui na verdade. Entende? Então essa é a leitura que eu faço. Mas complicado, né? Se a gente for olhar com cuidado, tá vendo esse topo aqui, ó? Tá no mesmo lugar que esse cara aqui. Então eu não sei também se o preço não pode querer vir aqui fazer apenas um terceiro toque. Sendo assim, ele vai estar validando essa região aqui e a gente vai ter o preço exatamente assim, ó, espremendo até o momento em que ele ou vai romper para cima ou vai romper para baixo para ter grandes movimentos em qualquer um dos lados, tá? Então, complicado. Na sexta-feira eu hoje, até pelo cenário, não sei se eu arriscaria não. Mas como só tem duas regiões aí, eu acho que eu vou optar por ficar de fora, tá? Não vou levar ela em consideração muito não, dependendo de como for, tá? Aqui no índice, no diário, aí sim eu tenho uma retração de fibra que é interessante, por isso acho que deve ter tido algum problema com alguma das telas aqui, acabo clonando essa fibra para lá, sei lá. Como sempre tem problema na Toro e na plataforma deles, eu não consigo duvidar de mais nada. Perdão. Então assim, aqui a gente já tem um fundo lá no diário, ó, bem relevante. O preço não consegue nem mesmo fechar os corpinhos dele aqui perto, é sempre os pavios que fica aqui, tá? Então tem aqui a retração de fibra de toda essa perna de baixo aqui, tá aqui lá no 60, fica claro. Olha aí. Tá? Então a gente pega esse topo, pega esse fundo e é toda essa perna de baixo aqui que a gente mensurou e viu que pontos relevantes que robôs e operadores podem dar importância para levar em consideração nos movimentos estão aqui. Por isso eu acho que caso o índice vá subir, pode ser uma boa região aqui para realização de lucro. Só fechar aqui porque eu acho que eu esqueci de fechar a janela, não tem problema. E aí é o seguinte. Ô gente, troca aqui, pô. Quando a gente olha os 60 minutos, não parece tanta coisa o que a gente está vendo aqui, né? Mas nos 5 minutos, a gente não só consegue ver que é uma região que já brigou um pouquinho aqui, né? Como ela falhou em fazer fundos mais baixos, ou pelo menos até aqui de novo. Ou seja, não conseguiu, faltou força e foi fazendo fundo cada vez mais alto. Eu não sei se isso vai continuar replicando e assim dando pra gente uma tendência pequena de alta aí, que inclusive pode vir até essas regiões que a gente estava vendo lá, que é uma boa região para usar como alvo. Tá vendo? Às vezes acaba a tinta aqui na plataforma, é uma vergonha, velho. É uma vergonha. Bom, mas vocês viram, né, que nem a B3 se salva nisso, que aquele dia que ela entrou em leilão, não lembro quando foi aí, erro da bolsa. Cara, é uma vergonha, velho. A galera só tem um trabalho, só tem uma coisa pra fazer. É umas coisas assim, sabe? Eu consigo entender porque tem tanta gente aqui no Brasil que tá saindo fora dessa bagunça que é isso aqui, porque é uma vergonha, cara. A galera não serve nem pra fazer o mínimo aqui. Enfim. Bom,
Já viu que eu tô um pouco de mau humor, né? Que se dane também, né? Essa merda aqui de um serviço pior que o outro nesse país, cara, pelo amor de Deus. Então, enfim, né, a gente tem uma região aqui, ó, que ela era o quê? Se ela tá aqui embaixo, ela era um suporte. Hashtag tô puto mesmo. Então ela bateu aqui. E olha que eu dormi bem pra caramba, tava mó frio, cara, mó delícia. Depois, quando ele veio, ele teve um gap aqui que fugiu. Esse espaço aqui, ó, que não tem nada, né? Por quê? Porque o dia acabou aqui. O outro dia começou aqui. Então, esse espaço vazio a gente chama de gap. Gap vem do inglês, tá? E significa falha, tá? É uma falha que eles levam em consideração, eles deram o nome, porque o gap aqui também, na prática, muitas vezes é usado o termo lá, não para representar literalmente uma falha, mas quando tem, por exemplo, imagina que é uma estrada, né, e aí você tem uma rampa aqui, tem um rio aqui e tem uma outra rampa aqui, então você vem aqui rampa com a moto, tá? Eles chamam isso aqui de gap também, porque é um espaço vazio, tá? Tem que saltar sobre o gap, tudo. Inclusive o gap é mais usado lá para tratar esse tipo de situação, né, de saltar um buraco muito grande ou um vazio muito grande alto, do que uma falha literalmente falando, tá? Então eu acho que nesse caso também funciona, né, porque aqui imagina, né, a gente tem uma estrada aqui, depois a gente precisa de uma rampa para saltar aqui e uma outra rampa para receber a gente aqui e dar continuidade no movimento, tá? Então isso aqui a gente chama de gap, beleza? Ok, então enfim, a gente era um suporte aqui. Com o gap a gente fugiu para baixo dela e ela se tornou uma resistência, né? Então foi 1, 2, 3, 4 vezes aqui, né? Uma resistência, né? E depois ela se embananou um pouco aqui, ela ainda está nessa região, mas a gente já consegue ver aqui, ó, já 3 vezes agora essa região, que era olha eu me confundindo, que era um suporte, virou uma resistência e agora virou suporte novamente. A gente chama isso, né? Ou seja, aqui era uma resistência, aqui era suporte, aqui era suporte. A gente chama essa troca aqui, tá, de troca de polaridade, tá? Então, não sei, fica bem favorável se tiver um sinal bonito aqui, assim como teve o fechamento de ontem, né? Olha que bonito. Pode comprar aqui, né? Se fosse um outro horário, numa outra situação, o stop ficaria aqui. Opa! Meu Deus! E meu alvo estaria lá em cima. Tá? Próximo dessa região, tá? Porque eu não olhei isso, porque eu não estou preparado 100% para isso, tá? Porque eu preciso ver como é que vai ser a abertura. Porque às vezes poderia ser mais ou menos por aqui, ó, a região de realização de lucro. Beleza? Gente, é mais ou menos isso aqui que a gente tem para hoje. Muito cuidado com essa sexta-feira, que ela promete ser um pouquinho chata, tá? Até porque se esse preço voltar para baixo aqui, a gente vai ter um cenário muito parecido com o dólar, né? Que é ficar agora com o preço aqui até ele definir se ele vai romper para cima ou se ele vai perder e romper para baixo, beleza? Então muito cuidado, vamos ver como é que vai ser o dia hoje.